Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre objetos e classes. Na linguagem orientada a objetos, enxergamos o mundo como uma série de objetos, um conjunto de objetos que vão se conversar entre si, vão se comunicar, trocar mensagens entre si, para então realizar as responsabilidades, aos requisitos, né, no caso do sistema, atender aos requisitos do sistema. É necessário para identificar o objeto três características básicas, né, que nós vimos em vídeos anteriores, que é a sua identidade. Então, o objeto ele tem que ser diferenciado de todos os outros objetos, né, que até mesmo dentre eles que possuem o mesmo comportamento e estado. Ele vai possuir um conjunto de características que são seus atributos, né, os atributos dos objetos. E esses atributos vão possuir valores dentro daqueles objetos. E em relação aos valores dos seus atributos, né, é o que nós chamamos de estado do objeto. E os objetos também vão possuir comportamentos, né, que são as ações que um objeto pode realizar. Entretanto, numa linguagem programada a objetos, né, nós não programamos os objetos cada um individualmente. Imagina, né, se nós fôssemos escrever o código para uma biblioteca e a biblioteca possui 10.000 livros no seu acervo. Nós iríamos escrever 10.000 códigos de livros, um código para cada livro? Não, né? Nós, através de uma abstração, nós criamos um outro conceito. Nós temos um outro conceito, que é a classe. A classe, ela é como se fosse uma molde, uma forma para os objetos, né? Então, classe, segundo Horstman e Cornell, é o modelo ou esquema a partir do qual os objetos são criados. Bom, então, se eu quero, né, fazer, né, a modelagem de uma biblioteca, eu terei cada livro é um objeto dentro do nosso domínio, mas nós iremos criar uma classe que é a classe livro, e a partir dessa classe livro eu vou instanciando, né, vou criando os objetos livres com seus respectivos dados, né? Bom, quando criamos um objeto a partir de uma classe, dizemos que estamos instanciando um objeto da classe ou criando uma instância da classe. Então, aqui vamos considerar um exemplo, né? Eu quero modelar um sistema de estacionamento de carros, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de carros que estão estacionados, né? Bom, esses carros, cada um deles, ele é um objeto do nosso mundo real. Eu tenho um objeto carro azul, objeto carro roxo, e cada um deles vão ter as suas propriedades, coisas em comum, né? Então, por exemplo, qual é a cor do carro, embora se difira de objeto para objeto, todos eles possuem uma cor, né? Além disso, eles também servem, por exemplo, acelerar ou andar para frente, né? São ações que todos esses carros aqui, todos esses objetos, conseguem realizar. Mas vamos considerar a seguinte funcionalidade. Como funcionário, desejo cadastrar um carro indicando a placa, o Renavan, o modelo, o fabricante, o ano de fabricação e o ano do modelo, para que a aplicação possa saber os carros que estão disponíveis para serem vendidos. Bom, então aqui, né, analisando essa frase, se trata de uma concessionária, né, ou então uma revenda de veículos. E aqui então vamos considerar que estamos nossos veículos a serem medidos. Essas informações, né, importa todas as informações sobre o carro? Não, né? Aqui ele nos dá uma dica de quais são as informações que são pertinentes: placa, Renavan, modelo, fabricante, ano de fabricação e ano de modelo. Veja que nem mesmo a cor que a gente tinha citado lá anteriormente é importante neste contexto. Então, aqui vamos usar a abstração para saber o que é pertinente ao nosso sistema, que é o que foi descrito aqui neste trecho. E a partir, então, desses objetos, nós conseguimos identificar um conjunto de comportamentos, né? E criar a classe carro, né? Que tem por objetivo, né, permitir a criação de objetos que vão representar esses carros existentes no mundo real. Bom, então,
Então, carro, a classe carro, ela vai ter os seus atributos, que são colocados no segundo compartimento aqui, né, do diagrama de classes, né, enquanto que no primeiro compartimento é o nome da classe, né? Então, aqui, quais são os seus atributos, que foi informado para nós, ó, placa, modelo, Renavan, fabricante, ano de fabricação e ano do modelo, ok? Bom, e já que é uma classe, né, de análise, né, eu vou precisar então de métodos sets e gets, né, que são os métodos para obter o dado, que é o get, e para alterar o dado, que é o set. Então, por exemplo, get placa. Se eu pedir para esse objeto aqui, esse carro de cor azul, se eu perguntar para ele, me dá a sua placa, então eu vou receber como retorno a placa deste carro. Agora, se eu fizer set placa, significa que eu vou alterar a placa desse carro. Então, set placa, por exemplo, 1, 2, 3. Então, agora a placa deste carro tem que ser 1, 2, 3. Então, se vocês lembrarem como é que a gente programa na linguagem Java, né? Para declarar uma classe, eu crio o arquivo, né? E coloco public class, porque eu quero uma classe, né? Pública, okay? E o nome dessa classe, que é o primeiro compartimento, carro. Okay? E como ela não herda para de ninguém ainda, nós vamos ver herança em um outro vídeo, né? Então, aqui eu coloquei abre chaves. E declaro cada um dos atributos. Bom, placa, modelo, fabricante, Renavan, ano de fabricação e ano modelo. Então, placa, modelo, fabricante, Renavan, ano de fabricação e faltou o ano modelo aqui, né? Bom, mas aqui colocando o ano modelo, nós temos então a declaração dos atributos. Os atributos podem ser colocados em qualquer parte, né, da nossa classe, desde que não esteja dentro dos métodos. Okay? Bom, entretanto, eu coloco sempre no começo para facilitar a procura desses atributos. Bom, e aqui depois nós vamos ver em um outro vídeo que eu usei a palavra reservada private, né, que está relacionado ali com o encapsulamento desses dados. No outro vídeo nós iremos aprofundar nosso conhecimento sobre encapsulamento. Bom, e por último aqui, né, tem os nossos métodos, os gets e os sets. Bom, vamos considerar esses daqui, ó, set placa e get placa, né? Para pegar a placa, né, eu não preciso de receber nenhuma informação e retorno um conjunto de caracteres, que é a placa daquele veículo. Enquanto que para alterar a placa, o set placa, eu recebo como parâmetro a nova placa. Então, dessa forma, na linguagem C, né, fica nos public, para que possam ser acessados, aqui a questão de encapsulamento, também vamos ver em outro vídeo. Né? O tipo, né, já que eu estou declarando get placa, qual é o tipo de retorno? Eu quero retornar uma string, porque a placa é do tipo string. Né? Não preciso receber nenhum parâmetro, abre chaves, né? E como ele é apenas obter a placa, eu coloquei return placa, ponto e vírgula. E em si, encerrei o meu método. E no caso do set placa, né? Eu coloquei public, void, porque ele não precisa retornar valor, set placa. E o set placa, né, que é o nome do método, eu tenho que ter, né, como parâmetro a nova placa. Então, eu coloquei aqui, ó, string placa, fecha parênteses, fecha chaves. Bom, e aqui eu coloquei o seguinte, né? Como é que eu faço para alterar o atributo placa? Bom, veja que como placa, né, do atributo tem o mesmo nome de placa do parâmetro, eu preciso diferenciar na hora de me falar qual que eu estou usando. Então, dentro desse método aqui, em que declarei um objeto placa aqui, né, eu vou ter que pegar o seguinte, se eu colocar só placa, eu me referencio a ele. Como é que eu faço para referenciar a placa atributo? Então, eu tenho que usar o operador this. Quer dizer, this é este objeto ponto placa. Então, o atributo deste objeto placa, então o atributo placa deste objeto vai receber a placa passada como parâmetro. Ok? Bom, terminou isso, encerrou. Tem os outros gets e sets que eu não vou colocar aqui, porque dá para fazer a analogia. Bom, e aí, então, nós temos a nossa classe carro. E na linguagem C Sharp, como é que nós podemos fazer? Bom,
Primeiro momento, vamos ter que declarar essa nossa classe. Então, eu coloquei aqui public class, carro. Tá? Então, public class e o nome da minha classe. Abre chaves. Em seguida, eu vou colocar os atributos. Lembrando, pode ser colocado no início ou no fim, mas dentro da minha classe. Okay? Ou no meio também entre os métodos, mas o melhor é organizado. Eu coloco sempre no começo. E vou então declarando private string placa, private string modelo. Então, para cada um dos atributos da minha classe, eu vou declarando eles. Bom, a placa, modelo, fabricação e Renovan são todos strings, né? E o ano de fabricação eu coloquei como inteiro. Enquanto isso, eu encapsulei usando o private, né? Dessa forma, somente a classe tem acesso direto aos atributos. E para ter acesso aos valores dos atributos, nós precisamos criar o gets e sets, como fizemos ali no exemplo da linguagem Java, na codificação em Java. Na linguagem C Sharp é um pouco diferente. Bom, veja que eu posso pegar e fazer o seguinte: public, para dizer que, olha, agora o que eu vou declarar é acessível a outras classes, né? String é o tipo, placa, né? Então, veja, string é o tipo, placa com P maiúsculo. Eu quero criar métodos. Quais métodos que eu quero criar? Um método get, tá? Em que, quando acionado, vai retornar a placa. E um método set, que quando acionado, vai fazer o value, que é um objeto implícito, né? Que vem como parâmetro para da chamada da função, vai atribuir o value, esse valor do value, para a placa. Um pouco diferente do Java, né? Então, veja, para declarar aqui, vamos repetir, o ano de fabricação, como é que eu faço, né? Public int, né? Ano de fabricação, então o mesmo nome que eu tenho do atributo, eu vou colocar o nome do método, tá? Bom, e só que tem um detalhe, como vai ser um método, eu vou declarar com a letra maiúscula aqui, tá? Para declarar o obter, né, o get, o método get, então eu coloco o get, esse acrônimo aqui igual maior, né? E fala o seguinte: quando acionado o método get, ano fabricação, vai retornar a quem solicitou ano fabricação, quer dizer, o valor do atributo ano fabricação. E se acionado o método set, quer dizer o quê? Set ano fabricação, ele vai fazer o quê? Set ele vai receber um valor como parâmetro, que vai ser guardado no objeto implícito value. E o valor que vier por value vai ser colocado no atributo ano fabricação. Agora percebam algumas diferenças, né? No Java, escrevemos string com S maiúsculo, enquanto que no C Sharp, string é com S minúsculo. Okay? Nós temos a diferença da definição dos métodos gets e sets. Então, cuidado com isso, tá? E temos um valor implícito, um objeto implícito, que é o value, em que, embora nós não declaramos ali que o método set ele recebe um parâmetro implícito e até mesmo não declaramos qual é o tipo desse parâmetro, né? Nós colocamos o value e a linguagem C Sharp então identifica que este vai ser um parâmetro, né, que vai ser passado na chamada do método set. E para instanciar os objetos, né? Lembrando, instanciar é criar os objetos a partir das classes, né? Relembrando, nós utilizamos os construtores. Então, o construtor tem o propósito de construir e inicializar os objetos. Então, o espaço da memória que é reservado ali para guardar os dados referentes àquele objeto. Né? Usualmente, os construtores possuem o mesmo nome da classe, né, para facilitar a programação. E para instanciar, nós usamos a palavra reservada new. Então, new carro significa que eu quero um novo carro. Então, considere a seguinte declaração, né, em Java. Carro, espaço, carro 1 igual a new carro. Bom, new carro vai criar um objeto carro. Então, aqui nós teremos espaço na memória para o objeto carro, que tem placa, Renavan, ano de fabricação, o fabricante, etc. E os seus comportamentos também. Bom,
Quando ele construir esse objeto, né, ele precisa ser referenciado por um objeto variável, que aí nesse caso é o carro 1. Então, carro 1, né, embora a gente fala o objeto carro 1. Na verdade, carro 1 é um objeto variável que aponta para um objeto carro. Tá? Então, carro 1 é um objeto variável e ele vai referenciar ou vai apontar para um objeto. Enquanto que new carro, resultado de new carro, é o objeto em si, que será referenciado ou apontado por carro 1. Tá? Então, olhando essa figura, fica mais fácil de compreender. Carro 1 é um espaço da memória que aponta para um objeto do tipo carro, porque a gente declarou aqui que ele é do tipo carro. Enquanto que new carro reserva um espaço na memória para guardar os atributos de um determinado carro. Então, quando nós fizermos carro1.getPlaca, significa o quê? Que nós pegaremos a partir de carro 1, vamos no objeto que ele está referenciando, então é este daqui, e obtemos qual é a placa daquele carro. Agora, considere o seguinte contexto, né? Em que eu simplesmente coloquei carro, espaço, carro 1. O que eu fiz aqui? Eu peguei e construí um objeto, criei um objeto variável. Perceba que ele é um objeto variável, mas eu não estou fazendo ele apontar para um objeto, porque ele não tem um igual em seguida. Poderia ser na mesma declaração ou em declarações posteriores. Então, por enquanto, carro 1 aponta para null, porque ele não está apontando para nenhum objeto. Então, veja a diferença. Na declaração anterior, nós criamos o objeto variável, instanciamos um objeto e fazemos o objeto variável referenciar o objeto criado. Neste caso aqui, não, né? Nós apenas criamos um objeto variável que não está referenciando nenhum objeto. Qual é o problema disso? Se você não fazer ela apontar para um objeto, a chamada, por exemplo, carro1.getPlaca, ele vai fazer o quê? Olha, carro1, qual é a sua placa? Null, porque não temos objeto a qual carro1 está referenciando. Então, essa instrução irá lançar o nullPointExceptor, né? Vocês devem ter se deparado muitas vezes já durante a programação em linguagem Java. E justamente por causa disso, você não fez o objeto variável apontar para um objeto, referenciar um objeto. E aí, então, isso é um erro muito comum em quem sai da programação estruturada e vem para a orientação a objetos. Então, lembre-se, né? Os nomes que nós damos aqui aos objetos, na verdade, são objetos variáveis que vão apontar para um objeto. E antes de chamar um método a esse objeto variável, nós temos que ter instanciado, fazendo ele referenciar um objeto, seja criando esse objeto, instanciando esse objeto, ou recebendo um objeto que já existe na memória. Agora vamos considerar o seguinte caso. Carro 1 igual a new carro. Então, o objeto variável carro 1 vai estar referenciando o objeto carro. Enquanto carro 2, né, ponto e vírgula. Então, quer dizer, eu tenho um objeto variável carro 2 que não está apontando para nenhum objeto no momento. Temos aqui, então, dois objetos variáveis, o carro 1 e o carro 2, em que carro 1 referencia um objeto, enquanto o carro 2 não está referenciando um objeto. Se eu pegar e fazer a seguinte instrução, carro 2 igual a carro 1, significa o quê? Que o objeto variável carro 2 irá apontar para o mesmo objeto que o objeto variável carro 1 aponta. Então, se nós dizemos que carro 1 é o mesmo objeto que carro 2, mas verifique que, na verdade, eles estão referenciando um objeto na memória ali, que é o carro, o único carro que a gente criou aqui, né? Aqui, ó, usando o new. Tá? Então, o objeto variável carro 2 irá referenciar o mesmo objeto que o objeto variável carro 1 referencia. Bom, então, espero que vocês tenham compreendido aí como criar classes na linguagem C# e na linguagem Java. A importância de se distinguir
que é o objeto e o que é uma variável objeto.